Aleluia! Antes de nós cearmos, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo de número 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente isso. Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos com a tua igreja, com os nossos irmãos que estão presentes e aqueles que estão em suas casas. Pai, ministra no meu coração, no coração da tua igreja. Fala conosco, Senhor, de forma profunda. Ó Deus, impacte o nosso ser, transforma-nos. Pai, eu peço em nome de Jesus, repreende toda ação de demônios e que a tua igreja seja livre e que a tua igreja, Senhor, seja liberada, cativa o seu pensamento ao Senhor, e que no nome de Jesus a tua palavra nos transforme. Pai, eu peço isso no nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, podem sentar. Eu quero dar o tema dessa noite: eis o Cordeiro de Deus. Bom, nós falamos hoje é ceia, mas também hoje é uma festa de Páscoa. A Páscoa tem a ver com aquilo que aconteceu na sexta-feira, que é a crucificação do Senhor. Então nós dizemos assim, que lembramos acerca da morte do Senhor. Tanto que lá em 1 Coríntios 11, quando nós fazemos a leitura da ceia, nós devemos fazer isso em memória do Senhor. Então, nós lembramos da morte do Senhor, trazemos à memória a morte e a crucificação do Senhor Jesus. Mas quando chega no domingo, o domingo de Páscoa, que nós conhecemos como domingo de Páscoa, nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, nós lembramos acerca da sua morte e nós celebramos a sua ressurreição. A morte e a ressurreição de Jesus era algo que era ministrado pelos apóstolos, ministrado pelos discípulos, pelos pais da igreja. A igreja, ela vem anunciando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus durante séculos, para que todos possam entender que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou. E hoje aqui eu quero, diante desse tema de João capítulo 1, versículo 29, que ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero mencionar algumas coisas. Eu fiquei pensando acerca do que poderíamos ministrar, mas nada além de falarmos acerca do Cordeiro, que João, ao avistar, mencionou. Esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por que ele disse isso? Porque ele tinha conhecimento de causa. Ele era filho de sacerdote. E o Cordeiro no Antigo Testamento, ele simplesmente, toda aquela matança, todo aquele derramar de sangue, ele simplesmente cobria, mas ele não tinha poder, segundo o Hebreus diz, não tinha poder de apagar pecados. Então são coisas que nós precisamos considerar e entender. Tá bom? E é justamente sobre isso, eu quero falar sobre momentos, situações que a Bíblia conta que acerca do Cordeiro, que traz a imagem do Cordeiro, mas que aquela passagem, aquele momento da Bíblia, aquela situação que está escrito na Bíblia, ela simplesmente estava apontando para algo maior, para Jesus Cristo, aquele que era o Cordeiro de Deus, aquele que é o Cordeiro de Deus, que seria imolado, sacrificado em prol de toda a humanidade, de todos aqueles que creem no seu nome. Então, eu quero mencionar algumas passagens bíblicas e meditar com vocês acerca disso, antes de nós participarmos da ceia do Senhor. Então, em primeiro lugar, a primeira menção, ou melhor, a primeira imagem que eu quero falar para vocês, não quer dizer que é a primeira menção na Bíblia, mas é a primeira imagem daquilo que está relacionado com o Cordeiro, que eu quero falar nessa noite, está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 22, 1 e 2. Ali revela a história do sacrifício do filho de Abraão, chamado Isaque. A Bíblia diz assim: aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse, eis-me aqui. E ele disse:
toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Tá, só até aí. Então, a história, esse acontecido, desenrola até eles chegarem no Monte Moriá. Lá, quando chega no versículo 8, 7 e 8, a Bíblia revela que o filho, Isaque, estava preocupado. Falou, pai, nós temos tudo aqui para o sacrifício, mas aonde está o cordeiro? Ele falou, meu filho, lá no versículo 8, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E a Bíblia diz que então eles seguiram juntos. E a história desenrola lá em cima, no Monte Moriá, onde Abraão já tinha preparado todo o altar para o sacrifício. E quando ele foi para sacrificar, imolar o seu filho, matar o seu filho, derramar o sangue do seu filho, ele, de repente, ouve uma voz, um anjo vem e fala para ele, Abraão, Abraão, não faças isso, não toque no menino, porque agora eu sei que você me ama. A Bíblia diz que ele olha entre os arbustos, então encontra ali um cordeiro, um animal, e ele pega aquele cordeiro e ele sacrifica, imola aquele cordeiro no lugar do seu filho. Isaque tem tudo a ver conosco, porque nós estávamos nessa mesma posição, de pecadores destinados à morte, teríamos de morrer, porque a Bíblia diz que todo o homem, toda alma que pecar, essa morrerá. Então todos nós estaríamos, no caso, destinados à morte, como Isaque. Nós seríamos mortos por conta dos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus, ele desceu do trono da sua glória, se fez homem, e ele morreu no nosso lugar. Ele veio e tomou o nosso lugar. Ele fez aquilo que aquele cordeiro fez no caso de Isaque. O cordeirinho que foi achado no meio dos arbustos morreu no lugar de Isaque. Então nós vemos que nesse caso, o cordeiro revelado ali em 22 de Gênesis, ele fala acerca da substituição. Então, qual que é a substituição? De que eu morreria, mas agora eu não morro mais. Você ia morrer, você não vai morrer mais. Por quê? Houve uma substituição. Alguém pagou o preço, alguém morreu no seu lugar. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, você não vai morrer mais. Essa é a segurança que nós temos. Que nós não morreremos, porque alguém morreu no nosso lugar, pagando o devido preço da morte. Esse alguém é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que João falou. Quer dizer, Jesus. Tudo bem, meus irmãos? Então, a Páscoa tem a ver com isso que eu estou falando. Tá? Segunda coisa, a segunda imagem, o segundo momento que eu vejo na Bíblia, que revela o cordeiro que João apontou lá em 1:29 de João, do Evangelho de João, está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 12, que é justamente a história do cordeiro pascal. Vamos ver? Êxodo 12, 1 a 12. Isso daí. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, olha o cordeiro aparecendo, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até a manhã, mas o que dele ficar até a manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis
os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então, está aí. Então, o segundo lugar, está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 12, que tem a ver com o sangue desse cordeiro. A Bíblia diz que eles teriam de tirar o sangue, colocar numa bacia, passar nas ombreiras da porta. Ali eles iam fechar a porta e comer o cordeiro lá dentro. Então, aqui tem a ver com o sangue. O sangue faz separação. Isso quer dizer o quê? Que naquele momento Deus estava separando, ou melhor, consagrando um povo para si. Então nós entendemos que o cordeiro ali em Êxodo 12 nos fala que Deus está poupando aquelas pessoas que estão debaixo do sangue. Todas as pessoas, inclusive os israelitas, morreriam naquela noite, se não houvesse o sangue. Mas o cordeiro que foi imolado, o cordeiro foi retirado o seu sangue. Aquele sangue, ele faz divisão, aquele sangue faz separação, aquele sangue poupa aquelas pessoas que estão debaixo daquele sangue. Deu para entender? Então, você está debaixo desse sangue, do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você não precisa temer a morte, porque a morte vai passar. Hoje eu conversava com o irmão e a esposa dele está um pouco amedrontada, e ele falou assim para mim, acerca de um versículo do Salmo 91, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? A morte passará, os egípcios morrerão, mas aqueles que estão debaixo do sangue, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esse estará separado, esse será consagrado ao Senhor, ele será poupado pelo Senhor. Você está debaixo de sangue, amém, meus irmãos? Isso é tremendo. Terceiro lugar, o terceiro momento que eu vejo o cordeiro aparecer na Bíblia, está lá em Isaías capítulo 53, versículo 3 ao 7. Isaías 53 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, o cordeiro aparece de novo aqui. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então aqui em Isaías 53 nós vemos de novo o cordeiro aparecendo. E esse cordeiro tem a ver com a submissão desse cordeiro. Tem a ver com aquilo que o apóstolo Paulo diz, que ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Quer dizer, ele foi submisso à vontade do Pai Celestial. Ele foi submisso à vontade, à sua missão. Ele foi submisso àquilo que Deus propôs para ele, para que ele morresse em prol da humanidade. E não somente isso, ele leva então sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Por isso que nós podemos orar hoje e falar assim: Senhor, que haja uma unção de cura sobre nós, e o Senhor derrama a unção de cura sobre nós. Nós podemos orar pelos enfermos e eles serem curados. Nós cremos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele levou sobre si todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia, ele levou na cruz sobre si. Por isso que nós estamos hoje aqui, irmãos. Nós cremos nesse Cordeiro, nós cremos nesse que sofreu no nosso lugar. Amém? Não é tremendo isso? Vamos mais um aqui. Quarto lugar, eu quero falar lá de João, capítulo 1, versículo 29. Em quarto lugar, a imagem ou o momento lá que João estava falando, você vê que ele não estranha. Em quarto lugar, nós vemos que João, ele aparece de novo
mencionando o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, como eu disse no começo, ele conhecia muito bem do que ele estava falando, porque ele era filho de sacerdote, e ele conhecia todo o ritual. Quantas vezes, talvez João não viu os cordeiros serem sacrificados, o sangue deles serem ali tirado, e eles carregando aquele sangue para dentro do templo. Quantas vezes talvez ele não viu o pai dele fazer todo aquele cerimonial. Então ele já tinha costume de ver todo aquele sacrifício acontecendo no templo. E mesmo em tempos de guerras, mesmo em tempos de escassez, o sacrifício nunca cessava. Mas vem Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele institui um novo templo. E nesse novo templo agora, ele faz cessar todos os sacrifícios, não existe mais sacrifício. Por isso que Hebreus diz que agora há um novo sacrifício, porque o sangue de animais é impossível apagar pecados. O sangue de animais não são mais aceitos agora, porque não tem valor. Ele não tem valor para pagar, mas tinha valor apenas para encobrir, porque agora Jesus institui uma nova oferta, e ele institui um novo sacerdócio. Ele mesmo é a oferta, e ele mesmo é o sacerdote. Ele se oferece como oferta para o sacrifício, para morrer por cada um de nós, pelos nossos pecados. Então, este Cordeiro que João está falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse Cordeiro é o Cordeiro perfeito exigido por Deus para tirar o pecado do mundo, entendeu? Este é o Cordeiro perfeito. Então João está falando, não está falando de um cordeiro animal, literalmente um animal imperfeito. Por mais que ele fosse exigido perfeição desse animal, não era o suficiente para pagar os pecados. Agora, vem Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Jesus, ele é o Cordeiro perfeito, é o sacrifício perfeito, é a oferta perfeita. E ele mesmo, como sacerdote, ele se apresenta como oferta em nosso favor. Tá bom, meus irmãos? Então é tremendo isso. Nós podemos ter segurança muito naquilo que a Bíblia diz. Agora, em último lugar, o Cordeiro ele é mencionado em Apocalipse, mas é muito diferente de todos os cordeiros que foram mencionados lá em Gênesis, em Êxodo, aquele que foi mencionado lá em Isaías, que João mencionou. Esse Cordeiro que Apocalipse vem falando, o livro das Revelações revela, é um Cordeiro diferente. Ele é mencionado 29 vezes em Apocalipse, mas ele é revelado de uma maneira diferente. Vamos ver? Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Esse Cordeiro, agora, ele é um outro Cordeiro. Apocalipse mostra ele diferente daquele Cordeiro que veio para morrer. Agora, olha o que diz: ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo, olha o que ele diz: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas as ações de graças, a honra, a glória e o poder para sempre. Esse Cordeiro agora, ele aparece em Apocalipse não mais com aquele que ia morrer, porque ele já morreu, ele já ressuscitou. Esse Cordeiro é o Cordeiro que aparece para vencer, é aquele que é o vencedor. Isso quer dizer o seguinte, que nós, os que cremos nesse Cordeiro, nós também passamos a nos apropriar da sua vitória, e passamos também a viver uma vida de vencedores, porque o Cordeiro de Deus, revelado em Apocalipse, ele vem com um triunfo definitivo. Ele vem vencendo o mal, em definitivo. Ele vem para poder triunfar sobre todos os demônios, todos os seres malignos. Agora, em definitivo, esse Cordeiro que está sentado à direita, esse Cordeiro, a ele pertence a honra, a glória. A esse Cordeiro é dado todo o poder, e ele tem poder para vencer. Então, nesse Cordeiro que nós cremos, que é aquele que João mencionou, eis o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro é o Cordeiro que agora ele vem como vencedor. Ele aparece em Apocalipse como vencedor, e você pode viver uma vida de vencedor, porque ele venceu. Amém, meus irmãos? Ele venceu. Se Jesus venceu, nós vencemos junto com ele.
Não é tremendo isso? Então, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo, esse Cordeiro é aquele que morreu a nossa morte. Ele está mostrando tudo isso. Ele está mostrando, esse é o Cordeiro que morreu a nossa morte. Esse é o Cordeiro que nos cobre com o seu sangue. Esse é aquele que leva o nosso sofrimento. Esse é o que leva as nossas dores. É esse que levou os nossos pecados. Esse é o Cordeiro que fez sacrifício, se fez sacrifício no altar de Deus. Esse Cordeiro é aquele que triunfa sobre todos os seres malignos. Ele subjuga todos. Ele é aquele que vem com poder e com autoridade. João está falando, esse é o Cordeiro de Deus. É esse Cordeiro que nós estamos celebrando aqui. Não estamos mais celebrando uma criancinha, aquela criancinha que é mostrada no Natal, numa manjedoura frágil. Nós não estamos mais celebrando apenas um Cordeiro que morreu, mas nós estamos celebrando um Cordeiro que viveu, um Cordeiro que ressuscitou e um Cordeiro que está sentado à direita do Pai. É aquele que vem como vencedor, que traz vitória para a sua igreja. Amém, meus irmãos? Aquele que tem poder nas suas mãos. Nós não estamos celebrando mais um coitado, nós estamos celebrando agora aquele que é poderoso, que é o Senhor dos senhores, aquele que é Rei dos reis. Quantos creem nisso? Por isso que nós estamos fazendo a ceia, tem que ser algo com muita celebração, tem que ser algo assim com muita alegria no coração, porque o nosso Senhor, Ele não simplesmente morreu, Ele não está no túmulo, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Por Ele ressuscitar, nós temos confiança que nós vamos ressuscitar também com Ele um dia. Você não vai ficar morto, porque Jesus não ficou morto. Você vai ressuscitar, porque Ele ressuscitou. Essa é a nossa celebração, porque se Jesus só tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, nós não teríamos certeza de que nós ressuscitaríamos também. Mas Jesus morreu, ressuscitou. Como Ele morreu e ressuscitou, eu sei que eu vou ressuscitar também. Morrer eu vou morrer, a não ser que haja o arrebatamento da igreja agora. Morrer nós vamos morrer, mas ressuscitar é o que importa para nós. É ou não é? Vamos ficar de pé então?